Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Na última quinta-feira, dia 30, a Haifa Fertilizantes inaugurou a sua primeira indústria no Brasil. A Haifa já está no país há 20 anos. Ela foi fundada em Israel em 1966. Há 20 anos atrás chegou no Brasil e agora inaugurou a sua unidade misturadora de fertilizantes especiais na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Eu fui convidado, juntamente com outros jornalistas especializados em agronegócio, para acompanhar a inauguração dessa indústria. Na oportunidade, teve a coletiva de imprensa com o CEO da Haifa Group, o Moti Levin. Ele é de Israel, estava na Índia. Da Índia veio para o Rio de Janeiro, participou de uma reunião no Rio, depois foi para Uberlândia para essa inauguração. E eu vou trazer para vocês aqui a conversa com o Moti Levin. Ele não fala português. A diretora executiva da Haifa para a América do Sul, a Juliana Feldman, é que faz a tradução dessa conversa com o Moti Levin. Eu vou compartilhar com vocês agora. We see that the planet. O planeta está nos dando sinais, enchentes catastróficas, incêndios bíblicos na magnitude que eles têm ocorrido, secas intensas por falta de chuva, e que nós estamos recebendo esses sinais do planeta. So it's not only the planet, also the human. E não só o planeta está nos dando sinais, mas também a humanidade. Nós estamos enfrentando problemas logísticos por conta de guerras, né? Problemas de abastecimento de insumos por conta das guerras aí que têm ocorrido no mundo. Now you might ask, okay, so what is the relevancy for Haifa? Então vocês podem se perguntar qual é a relevância dessa informação tanto para Haifa e mais ainda para Uberlândia. So here is the essence of the story of Haifa. Então a Haifa foi criada em Israel, né, fundada na década de 60. E esses termos sustentabilidade, inovação e variabilidade são parte da história da Haifa. But the state of Israel, back in all the time, even now. Isso porque o Estado de Israel foi criado com muita restrição de recursos naturais e com vizinhos e com um ambiente ao redor dele que não é muito amigável à presença. Então é praticamente como uma ilha e com uma necessidade crescente de alimentação, né? Demanda por alimentos por conta da migração dos judeus na época em que foi criado o Estado de Israel. These constraints created. Então essas restrições é que motivam e fazem os israelenses serem criativos e inovadores para buscar alternativas para alimentar essa população e essa demanda por comida. So I'm sure that you are familiar with the fact. Israel é um país muito conhecido pelas suas inovações tecnológicas, né, e por serem muito inovadores, e por ser um país de startups, é o país das agtechs também, né? And again, innovation. E quando as pessoas vivem numa zona de conforto sem estarem restringidas ou ameaçadas, elas realmente não têm tanta motivação para desenvolver a criatividade delas frente a essas escassez de recursos.
In the last couple of days, Nos últimos 3 dias, nós estávamos participando do evento Fertilizer Latino-Americano, no Rio de Janeiro, que é um evento que reúne toda a indústria e o setor para a América Latina, né? Fornecedores e indústria. E o Motti fez a abertura do evento e na palestra dele de abertura, ele comentou que o Estado de Israel tem 0,2% da área do território brasileiro. Fez essa comparação. 0.6% of India, 0,6% do território da Índia e 1% do território mexicano é o que representa o território israelense. so Israel became E com toda essa restrição de área, ser capaz de produzir alimento e de ter o nível de inovação e tecnologia que Israel tem, ele representa um piloto para os demais países que têm essa mesma demanda crescente por alimentação. by the way, also company named Netafim. Sim, aí ele está citando uma companhia fundada na mesma época da Haifa, em Israel, a companhia Netafim, que desenvolveu a irrigação por gotejo e que também está presente em muitos países. Both companies were established during the 60s. E as duas empresas serem criadas na década de 60 não é uma coincidência, é o fato de que realmente se precisava buscar solução para produzir alimentos e poder fazer agricultura num país como Israel. The combination of the drip irrigation systems, E a combinação dos equipamentos de irrigação com os fertilizantes hidrossolúveis que são produzidos pela Haifa é o que nós chamamos de fertirrigação, que é um conceito criado nessa época pelas duas empresas. É trazer fertilizante para as plantas através do sistema de irrigação por gotejo com fertilizantes de alta tecnologia. so far Até agora ele falou do background, agora ele vai começar a falar da companhia. Ele falou do contexto e vai falar um pouco agora da Haifa. it was important that you will understand the context. É muito importante entender o contexto e entender o que está acontecendo na agricultura e em termos de solução para entender o restante do mundo. So Haifa was established back in the 60s. A Haifa teve a capacidade inovadora de transformar o nitrato de potássio de uma substância química usada em laboratório para um fertilizante que fosse possível ser usado na agricultura. É importante mencionar que isso não é um produto novo, como eu comentei, ele era já uma substância química existente, ele só não era produzido em larga escala e não podia ser usado em agricultura, e isso aconteceu na década de 60 graças à Haifa. Ela não é a única produtora desse produto, existem outras empresas no mercado que produzem, ele cita o exemplo da SQM chilena, mas ele diferencia as duas empresas no método de produção e na finalidade do produto. A SQM tem o nitrato de potássio como um subproduto dentro das suas produções, eles estão mais enfocados na produção de lítio e dali o subproduto é o nitrato de potássio, enquanto nós produzimos o nitrato de potássio a partir da síntese de amônia e mistura com o cloreto de potássio do Mar Morto. So until the 60s, ele cita outros usos do nitrato de potássio como produto químico, ele é explosivo, poderia ser usado em fogos de artifício, em cerâmica, vidro, ele tinha outros detergentes, né, outros usos químicos que não agrícola. until Haifa came with the process. Ele está ressaltando os aspectos de qualidade do nitrato de potássio produzido pela Haifa em termos de solubilidade, não ter presença de nenhum contaminante que não possa ser usado na agricultura, sem metais pesados e de alta pureza. That started in the 60s. What happened during the years, E isso começou nos anos 60, mas a partir daí o que a Haifa fez foi aumentar o know-how e a expertise dela, o conhecimento sobre os mercados, as culturas, os diferentes ambientes de produção no mundo, em termos de clima, de característica ambiental. so from a single product company, Então, a partir daí, com o desenvolvimento desse conhecimento dos ambientes e das condições e das necessidades de cada cultura, a Haifa saiu de uma empresa que criou um produto para uma empresa hoje que tem mais de 500 produtos em seu portfólio. by deepening the agronomy understanding,
Então ele está comparando que os diferentes ambientes de produção variam no sentido de que cultivar uma mesma cultura, vamos dar um exemplo de um pimentão ou de uma pimenta na Baja Califórnia, no México é muito diferente de você produzir isso na Holanda, né? São outras condições, você precisa inclusive até de outras variedades de planta de uma mesma espécie. E assim funciona também com os fertilizantes. Você não consegue ter um só balanço NPK ou um só fertilizante convencional para ser usado para todas as culturas e para todas as situações. Então a Haifa busca soluções customizadas para cada região e para cada cultura. E de macronutrientes, micronutrientes e também biofertilizantes e todos os tipos de combinação de tecnologias que possam ajudar a planta a aproveitar melhor os insumos que são aplicados no campo. Bom, hoje aqui no programa, então, é uma entrevista um pouco diferente, né? Vocês estão acompanhando a coletiva de imprensa que aconteceu na última quinta-feira, na inauguração da unidade misturadora de fertilizantes especiais da Haifa Fertilizantes, uma empresa israelense. E nós estamos ouvindo o CEO da Haifa Group, o israelense Mott Levin, que esteve no Brasil para essa inauguração, com a tradução da diretora executiva da Haifa para a América do Sul, a Juliana Feldman. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já e vamos continuar acompanhando essa palestra interessante, bem bacana, do senhor Mott Levin. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. A Haifa Fertilizantes, que está no Brasil já há 20 anos, inaugurou na última quinta-feira, em Uberlândia, Minas Gerais, a sua unidade misturadora de fertilizantes especiais. E eu fui convidado para estar lá. E teve uma coletiva de imprensa com o CEO mundial da empresa, o israelense Mott Levin. Ele está falando da empresa, falando da importância do Brasil, falando da importância dos fertilizantes especiais para a agricultura e está sendo traduzido pela Juliana Feldman, que é a diretora executiva da Haifa para a América do Sul. Vamos continuar acompanhando essa coletiva de imprensa tão interessante. Another important factor. Ele está ressaltando e deixando bastante claro para contextualizar que nós não estamos falando das commodities e nem dos fertilizantes convencionais na casa dos milhões de toneladas, né? Nós não estamos falando de escala. A Haifa é uma empresa de especialidades que traz uma grande eficiência fabril, né, com baixíssima geração de resíduos não poluentes e com pouquíssimo uso de água. E otimizar o uso de água e toda a tecnologia envolvida na produção desses fertilizantes também é olhar para o lado ambiental e ter eficiência e trazer especialidade. É isso que ele quer ressaltar, que nós não estamos no ramo das commodities e dos grandes produtores de nitrogenados, potássicos e fosfatados, tá? Não se trata disso. So if I need to summarize it. Então a Haifa, como filosofia, acredita desde a sua criação que é possível fazer mais com menos, né? Então você consegue otimizar e incrementar a produção
por hectare, por área, e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de insumos aplicados, tanto de água quanto de fertilizante, através do uso de melhores tecnologias e de melhores práticas. Another element which I wanted to touch is about the technology. Então ele gostaria de tocar no ponto da tecnologia e comentar as características de algumas gerações de agricultores que tendem a repetir o que era feito por outras gerações e que ainda tem bastante apego e talvez uma resistência a uma mudança de mentalidade mesmo e de visão sobre implementação de tecnologia no campo. So one of our most important values of Haifa. E ele ressalta que para a Haifa é muito importante o compartilhamento de informação. A Haifa não se considera uma empresa paternalista que está vindo para ensinar o agricultor uma forma melhor de fazer o que ele faz, mas simplesmente ela acredita que compartilhar a experiência que a gente adquiriu com mais de 60 anos de história e o fato de ser uma empresa global presente em outros países que entende a variabilidade dos ambientes de produção e as restrições de produção e essa capacidade inovadora, compartilhar essa informação é a maior contribuição que a Haifa vê que ela pode fazer para a agricultura. So being a company which invented... Então, ao ser uma empresa que participou da criação da nutrição de precisão, que é a fertirrigação de gotejo, a Haifa entende que é uma missão compartilhar toda a informação adquirida. Então nós temos no nosso website com 14 línguas diferentes, todas as informações de campo, de ensaios, todo o conhecimento que a Haifa tem por filosofia, ele está lá todo compartilhado, porque é isso que nós acreditamos que é a nossa contribuição. And it's not only about a website, obviously. Esse é um ponto importante que ele toca, que a Haifa não é só um website, né? O compartilhamento de informação e o engajamento da Haifa com o mercado é feito através de 18 subsidiárias no mundo, em diferentes países que administram um território e fazem a presença, organizam toda a estratégia e a presença da Haifa nesses mercados, mas ele ressalta que também por filosofia, a Haifa acredita que a melhor forma de fazer isso é que os administradores e o time nessas subsidiárias sempre sejam pessoas daquela região, são locais. A Haifa não traz alguém de fora para administrar e ensinar a agricultura para um país com alguém de fora. Toda a equipe é sempre de pessoas locais, do local. Our portfolio of products. Então ele já descreveu basicamente a variedade de produtos que nós temos, né, as linhas que nós abrangemos. E agora, além dessa diversidade de portfólio, nós estamos dando o passo de fazer uma expansão territorial mesmo, uma expansão no mercado. Last week we've been, again, the three of us, before you all, we've been in Mumbai. Então, a gente, antes do Rio, nós estávamos na Índia reunidos com o autogerenciamento da Haifa e aproveitando esse momento de reunião na Índia para fazer o lançamento da 18ª subsidiária, que é a Haifa Índia. I'm mentioning India. Ele está citando a Índia porque é o exemplo que vai trazer também para a realidade aqui de Uberlândia. Quando nós definimos um território como a nossa plataforma de crescimento, a gente vê esse potencial de crescimento, nós investimos nesse território. The potential of India, I think it's quite clear. Ele não vai entrar em detalhes sobre o potencial da Índia, ele convida a todos, se tiverem curiosidade, que ele ficaria feliz de falar depois da entrevista, mas ele sim gostaria de falar do Brasil e do potencial que toda a América Latina, não só o Brasil, tem para o grupo. And when we define a growth platform, então, quando a gente novamente acredita que um território tem potencial para investimento, nós começamos a trazer recursos e é isso que nós estamos fazendo aqui em Uberlândia. This factory, which we are launching today, this afternoon, essa unidade de produção que nós estamos lançando hoje tem um papel muito importante na nossa expansão aqui no Brasil.
The decision to locate it in Uberlândia. A decisão de colocar a primeira unidade de produção da Haifa em Uberlândia foi estratégica, pela proximidade dos mercados que nós precisamos atender e que nós hoje temos maior participação. Mas é claro para o grupo que nós não vamos nos manter apenas com essa unidade, que nós estamos avaliando outras regiões potenciais em que a gente deve ter um mercado crescente para fazer novos investimentos como o que nós estamos fazendo aqui. O investimento que nós estamos fazendo aqui em Uberlândia vem do fato de nós entendermos que para poder expandir dentro do Brasil, nós precisávamos eliminar ou pelo menos reduzir a dependência dos nossos clientes e do nosso mercado aqui dos produtos importados da Europa, dos Estados Unidos e de outras regiões, né? Hoje nossa linha toda no Brasil é importada, então o fato de colocar uma unidade de produção aqui faz encurtar esse caminho, tem um olhar não só logístico de encurtar tempos e facilitar o nosso acesso, mas principalmente de ter maior flexibilidade e maior capacidade de atender melhor os nossos clientes. My colleague here raised attention that I didn't mention. Nós estamos relembrando também uma linha de produto que não foi mencionada, que é a linha de CRF, que são os fertilizantes de liberação controlada. São uma linha extremamente importante, que pode ser usada em pomares, pode ser usada em sistemas também irrigados ou em sistemas de sequeiro, que nós chamamos, né, sem sistemas de irrigação. E ela não é uma linha feita para ser usada via fertirrigação como os produtos originais da Haifa. Essa é uma segunda linha que nós temos de alta tecnologia que veio com o desenvolvimento do nosso know-how ao longo dos anos. Então, a Haifa não está só no mercado de fertirrigação, nós estamos também no mercado de culturas de alto valor agregado, de alta tecnologia empregada, trazendo o fertilizante de liberação controlada, que agora ele vai explicar um pouco mais. I just want to explain to you what is the mechanism. Então ele estava explicando um pouquinho como funciona a tecnologia CRF, né, do fertilizante de liberação controlada. Basicamente, nós estamos utilizando os mesmos fertilizantes hidrossolúveis de alta pureza e solubilidade, granulados, e nós recobrimos com um polímero bastante fino, com uma tecnologia tal que esse nutriente pode estar em contato com as raízes sem causar nenhum tipo de dano, porque ele realmente é um produto puro. Ele faz uma liberação por difusão, então é uma característica química de mudança de diferença de concentração no ambiente. Então só quando ele está dentro do solo e quando existe o aumento da temperatura no solo, que ou seja, entre o dia e a noite, essa variação é que durante o dia, com o aumento da temperatura, faz o nutriente ser liberado para o solo e para as raízes das plantas que estão crescendo em volta desse nutriente. E o polímero tem uma tecnologia tal que nós conseguimos definir e determinar o tempo em que esse nutriente deve ser liberado para a planta, tá? Em que velocidade, em que momento. E isso a gente consegue, com isso a gente consegue acompanhar e atender a necessidade de cada cultivo, né? Cada planta, assim como o ser humano tem uma necessidade de uma dieta diferente de uma pessoa para outra, as plantas também. Elas têm necessidades diferentes de alimentação e de momentos de recebimento de cada nutriente, fazendo um paralelo com os humanos, de cada vitamina, ou se é um carboidrato ou uma proteína, tá? Então, cada elemento que a gente coloca para a planta no solo tem que estar disponível no momento do ciclo. E é isso que o polímero faz. Ele consegue liberar naquele momento exato em que a planta precisa, e nós conseguimos definir se isso precisa ser liberado de um mês até um ano
ele pode estar disponível ali para a planta e protegido, que é o mais interessante, né? Sem que ocorram perdas ou qualquer contaminação do ambiente. E aí ele faz o paralelo de um conceito hoje muito atual e que a Haifa compartilha, estimula e defende, que é o NUE, Nutrient Use Efficiency, né? O uso eficiente dos nutrientes. Então, assim, não é sobre quantidade que você come, é sobre a qualidade, se fizer uma comparação também com a nutrição humana, tá? Então é isso que nós estamos pregando ao usar essa tecnologia no solo, porque nem em todas as regiões é possível usar a nutrição via água como a gente faz na fertirrigação. Às vezes isso não é aplicável, às vezes esse investimento não é possível em certas regiões e em certos cultivos. Então nós também temos essa outra tecnologia que, de certa maneira, reproduz a fertirrigação, que é uma alimentação extremamente precisa e diária para a planta. Nós reproduzimos isso na forma de um grânulo que libera aos poucos, diariamente. Gente, que bacana, né? Nós estamos ouvindo o Mott Levin, CEO da Haifa Group, com a tradução de Juliana Feldman, diretora executiva da Haifa para a América do Sul. Vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje estamos tendo um programa bem diferente. Eu estou trazendo para vocês a coletiva de imprensa do Mott Levin, o CEO do Haifa Group, lá em Uberlândia, na inauguração da unidade misturadora de fertilizantes especiais da Haifa Fertilizantes. I would like to summarize. Ele vai fazer um resumo, que nós começamos do contexto Haifa, empresa, né? Estamos falando do que está acontecendo no mundo hoje, que nós não podemos ignorar e que nós temos que ter responsabilidade, né? Nos tornar responsáveis por isso e tomar ações para que a gente possa minimizar os impactos que têm ocorrido nas últimas décadas, né? I continue with a portfolio of products and solutions. Então aí ele deu continuidade, resumindo a nosso portfólio, apresentando as nossas soluções e o fato dessas soluções virem de um país, né, com supostamente bastante restrições para a produção. I share with you the method. Compartilhou com vocês a forma como nós estamos expandindo as nossas metodologias para o mundo, nossas tecnologias para o mundo. And what practically brought us to Uberlândia. Então, apesar de que ele poderia voltar nesses temas e nessa sequência e falar por horas sobre cada um deles, ele vai ficar mais feliz em responder a perguntas de vocês para poder aprofundar no que for necessário. We are starting with 20. Só ressaltando como se trata de uma estrutura bastante automatizada aqui para poder atingir essa tecnologia. Nós estamos falando de uma estrutura enxuta que vai iniciar com 20 empregados, com a possibilidade de expansão até 30, dependendo do número de turnos que a gente vai trabalhar. Tá? Mas inicialmente uma estrutura para 30 empregados. In general, I would say that Ele está querendo ressaltar que essa é uma estrutura inicial, mas que pode ser, ela é modular, ela é facilmente replicável a partir dessa primeira experiência. E a ideia é que a gente vá fazer essa replicação não só em outras regiões, outros estados, mas inclusive aqui é possível fazer essa ampliação também e através da modulação da estrutura. look, in general, we're a private company. O Mott explicou como nós somos uma empresa privada, por política nós não abrimos volume investido
Mas como um paralelo, ele abriu sim alguns investimentos que nós temos feito em outras regiões, por exemplo, Israel, para fazer uma expansão da nossa capacidade de produção de algumas matérias-primas que são usadas nessas outras unidades no mundo. E como ordem de grandeza, nós estamos investindo numa fábrica de amônia, 700 milhões de dólares em Israel, mas obviamente que a gente não vai abrir todos os outros investimentos ao longo do mundo, mas essa da fábrica de amônia, porque isso já é divulgado em Israel, então essa não é uma informação sigilosa. Mas que o mais importante disso tudo não é o volume de capital aplicado, mas sim a capacidade de trazer e também ter aqui material armazenado, né, de estar mais próximo do mercado. Então isso não se resume a um investimento feito numa estrutura, senão também o investimento em produtos que nós estamos trazendo aqui e em gerar valor para essa cadeia, né, para todo o setor aqui. At this point of time, we do it out of Haifa resources. A Haifa também investe em outras partes do mundo, então majoritariamente a capital Haifa. São poucas situações em que a gente busca instituições financeiras ou parcerias, porque nós também estamos adquirindo startups, também estamos investindo em tecnologia, mas a grande maioria é capital próprio, é uma empresa bastante sólida nessa questão. There are places where Está dizendo que não é necessariamente desconsiderada a possibilidade de buscar recursos financeiros com parceiros, mas que não foi algo cogitado nesse momento, porque aqui mais importante para o grupo não era uma questão financeira, senão colocar a nossa pedra fundamental aqui e realmente estabelecer raiz e ter um marco aqui no mercado brasileiro, mais do que a quantidade de recurso envolvido nisso e se ele é próprio ou não. Nós estamos abertos para possibilidades futuras e trabalhar em parceria com qualquer instituição ou com apoio financeiro do governo, mas isso num futuro, dependendo das oportunidades de expansão que a gente avalie como viáveis e interessantes para a nossa estratégia local aqui. I'm a lucky CEO. Ele está enfatizando que não é, como eu comentei, não é que a gente não estava aqui, mas é que a gente quer crescer aqui. E a partir do momento que a gente detecta uma engrenagem de crescimento, um potencial de alavancar crescimento, a gente de fato investe e fala para o mercado: eu quero estar aqui. Então, eles tomam um exemplo da Índia, que nós viemos da Índia por ter inaugurado uma unidade lá, uma subsidiária lá, uma filial. Mas não é que nós não estávamos nesse mercado antes. A gente já importava, a gente trabalhava com distribuidores, a gente tinha acesso ao mercado da Índia, mas a partir do momento que a gente sabe que ali nós precisamos ter capacidade de crescimento, é quando a gente de fato marca e ou cria a subsidiária ou investe numa unidade de produção para ter capacidade de expansão. Esse é o ponto. It is the first, Nós temos unidades de produção própria no mundo. As próprias estão em Israel, Canadá e França e agora no Brasil. Mas quando ele fala de 18 subsidiárias, são as estruturas de negócio, né? A estruturação de uma equipe, de uma organização para atender o mercado, que traz os produtos e acessa o mercado através dos nossos distribuidores, tá? Mas não necessariamente a unidade de produção. Só que além dessas 4 próprias, nós também trabalhamos em outras regiões do mundo com parceiros que produzem para nós, né? Quando você contrata a manufatura e homologa a sua tecnologia, assim como outras empresas fazem produção na Índia, na China, né? Você traz a tecnologia e homologa para que uma outra empresa produza dentro da sua marca. Então nós temos outras unidades de produção, só que não são próprias, aí são terceirizadas em outras partes do mundo também. So each one of our subsidiary, Um dos fatores que mais pesou, sim, foi o fator logístico e a localização centralizada em relação ao país todo.
claro que normalmente as pessoas perguntam, né? Se você tem matéria-prima importada, por que não fazer essa estrutura perto de um porto? Mas é assim por conta da localização aqui, que está muito próxima dos mercados que a gente está nesse momento precisando atender com mais intensidade. O maior crescimento nosso nos últimos anos foi aqui na região central, sudeste, né? Estados de Goiás, Minas, São Paulo, Espírito Santo, essa região, essa faixa central do país. Assim como o Santa Catarina e Paraná, os primeiros estados ali da região sul, então, e Bahia. Então, como essa faixa é a que tem um maior crescimento e maior demanda para as linhas de produto que nós vamos misturar aqui, a localização de Uberlândia foi estratégica para que a gente tomasse a decisão, né? Uma questão logística. Por outro lado, as facilidades que a cidade apresentou, né? O setor industrial, o fato de ter esse distrito industrial, de ter toda uma rede já preparada para licenças, realmente um ambiente muito acolhedor para novas empresas que querem se instalar. Nós sentimos muito acolhimento de parte de todos os sistemas de licenças, dos órgãos públicos e das autoridades. Foi realmente atrativo para que a gente pudesse estabelecer aqui. Nós não encontramos nenhuma dificuldade. Isso foi também, para nós, uma grata surpresa de que a gente fez uma boa escolha com Uberlândia. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, chegamos ao final também dessa coletiva de imprensa da inauguração da unidade misturadora de fertilizantes especiais lá na cidade de Uberlândia. Só lembrando que a Haifa Fertilizantes, ela detém 30%, gente, de todo o mercado de fertilizantes especiais no mundo. O Brasil não está entre os 5 países que mais consomem, que mais compram os produtos da Haifa. O Brasil está em 6º ou 7º lugar, mas agora com esse investimento que eles fizeram lá em Uberlândia, eles esperam colocar o Brasil no top 5. Foi muito bom. Nós ouvimos então o Mott Levin, CEO do Haifa Group, com a tradução de Juliana Feldman, diretora executiva da Haifa para a América do Sul. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.